Neste seminário de Arquitetura e Estruturas, vamos falar sobre um sonho que já é realidade: as impressões 3D de edificações. Para iniciar, vamos falar sobre o surgimento das máquinas e os avanços tecnológicos. A impressão 3D teve seu início na década de 1980, com o principal objetivo de acelerar a prototipagem de produtos em escala industrial. A partir dos anos 2000, a fabricação aditiva se tornou viável para uma variedade de aplicações em diversas indústrias, incluindo design de produtos, eletrônicos, usinagem de metais, engenharia aeroespacial, engenharia civil, além de setores médicos e odontológicos. Atualmente, as possibilidades que a impressão 3D oferece nesse campo são praticamente ilimitadas. Se antes servia apenas para desenvolver maquetes de arquitetura, hoje a tecnologia pode ser utilizada em produção em larga escala, possibilitando a construção de casas e comunidades inteiras com uma variedade de materiais, desde os tradicionais, como concreto, até os acessíveis, como terra crua. Prós e contras e relação com a natureza. A impressão 3D de edificações apresenta prós e contras, sendo suas vantagens: economia de tempo. A impressão 3D pode acelerar significativamente o processo de construção, permitindo a fabricação rápida de componentes estruturais e elementos arquitetônicos. Isso reduz os prazos de construção e permite que os projetos sejam concluídos mais rapidamente do que com métodos tradicionais. Redução de custos. A impressão 3D pode reduzir os custos de mão de obra e materiais, pois requer menos trabalho manual e desperdício de material. Flexibilidade de design. A tecnologia de impressão 3D permite a criação de formas e geometrias complexas que seriam difíceis ou impossíveis de serem alcançadas com métodos tradicionais de construção. Acesso a locais remotos. A impressão 3D pode facilitar a construção em locais remotos ou de difícil acesso, onde o transporte de materiais e equipamentos pode ser desafiador. Sustentabilidade. Um dos principais benefícios da impressão 3D em relação à sustentabilidade é a capacidade de reduzir significativamente o desperdício de materiais e energia. Já as desvantagens da impressão 3D de edificações são: limitações de tamanho. A tecnologia de impressão 3D ainda enfrenta limitações em relação ao tamanho dos objetos que podem ser fabricados. Custo inicial elevado. O investimento em equipamentos de impressão 3D e materiais pode ser significativamente mais alto do que os custos associados a métodos tradicionais de construção. Qualidade e resistência. A resistência e durabilidade dos componentes impressos em 3D podem ser inferiores aos materiais tradicionais de construção, mas a tecnologia está em constante evolução. Agora, entraremos na parte da construção. Custos de construção. A impressora 3D permite que o valor gasto seja de R$ 30 o metro quadrado, mas a expectativa é que esse valor diminua com o passar dos anos, girando entre 20% a 50% do valor registrado nas primeiras construções. Um imóvel impresso em 3D a partir de microconcreto em Nova Lima, Minas Gerais, custou R$ 120 mil e a casa possui 57 metros. Tendo em vista que o metro quadrado nessa cidade custa R$ 12.100, esse tipo de técnica faz com que as construções sejam muito mais baratas. Vários formatos que podem ser construídos. A inovação no processo de impressão em 3D abre a porta à criação de formas mais complexas, tornando-as muito mais fáceis e menos dispendiosas de construir uma vez que são programáveis e conseguem sofrer alterações no modelo antes de serem construídas de fato. Questões estruturais construtivas. Materiais. A escolha do material é crucial. Materiais como concreto, polímeros e compósitos devem ser adequados para garantir resistência e durabilidade. Conexões.
As interfaces entre diferentes partes impressas precisam ser projetadas para garantir uma união sólida e segura. Impermeabilidade. A estrutura deve ser projetada para evitar infiltrações de água, especialmente em regiões úmidas. Isolamento térmico e acústico. Deve-se considerar como os materiais utilizados influenciam o conforto ambiental. Sustentabilidade. Avaliar o impacto ambiental dos materiais e processos de impressão. Normas e regulamentações. As construções devem seguir códigos de construção locais e normas de segurança. Monitoramento e manutenção. Planejar como a estrutura será monitorada ao longo do tempo para garantir sua integridade. Distribuição de cargas. Projetos são feitos para garantir que a estrutura suporte cargas de maneira adequada, utilizando simulações computacionais para prever comportamentos. Fundação. A impressão geralmente começa com uma fundação adequada, que é essencial para a estabilidade da casa. Sobre as máquinas. O processo de uma construção com impressora 3D inicia com a criação de um modelo 3D digital do que se deseja imprimir. Após isso, o terreno é preparado, tal como na construção tradicional, garantindo uma base estável para a estrutura impressa. Logo, é hora de imprimir. Existem alguns tipos de métodos de impressão, sendo eles: a fabricação subtrativa. Ela envolve a remoção de volume de um material sólido com o uso de uma fresa multiaxial. É comum ver o uso da madeira nessa técnica. A fabricação aditiva. Ela envolve o incremento de material, o qual é depositado camada por meio da extrusão, normalmente sendo usado argamassa e cimento na construção. Já a fabricação formativa consiste no uso de uma força mecânica para a deformação ou reformulação de um material a partir de uma geometria original, de modo que esse material assuma outra forma diferente da inicial. Por fim, as mãos humanas assumem os detalhes como eletricidade, encanamento, além de decorações internas. Tipos de filamentos ou materiais usados. Diferente das impressoras 3D convencionais que usam filamentos plásticos, as impressoras para construções civis utilizam cimento, mas também podem ser adicionados materiais como geopolímeros, fibras naturais e materiais reciclados. Em alguns casos, como citados anteriormente, podem ser usados metais na construção. Utilidades da impressão e exemplos. A impressora 3D pode ser utilizada na construção de peças específicas ou até mesmo de prédios inteiros. Ademais, ela também é útil na fabricação de maquetes dos projetos, que auxiliam os engenheiros e arquitetos na visualização do empreendimento, além de ser uma forma de apresentar o projeto aos clientes. Existem alguns exemplos pelo mundo que podem ser citados, como o maior prédio do mundo em questão de M feito a partir de uma impressora 3D, que está localizado em Dubai. A Holanda inaugurou a primeira ponte de aço do mundo feita por uma impressora 3D. No Brasil, a primeira casa impressa do país foi realizada em 2020, por um grupo de alunos e professores de uma universidade do Rio Grande do Norte, com recursos de um investidor. Condições climáticas. A máquina de impressão 3D emprega materiais líquidos ou semilíquidos que se endurecem à medida que a impressão é feita, portanto, a temperatura e o clima influenciam nesse processo. Como essas questões variam consideravelmente de um local para outro, é complexo estabelecer as condições ideais para a impressão. Tempo de construção. O tempo de construção pode variar de acordo com o tamanho da construção e tipo de material utilizado. Como exemplo, tem-se uma casa localizada na Rússia, com 37 metros quadrados, e foi construída em apenas 24 horas. Mão de obra. De acordo com a empresa brasileira Cosmos, especialista em sistemas de construção modular, uma impressora 3D de construção civil modular necessita de apenas 3 pessoas para operar a máquina durante a construção de uma casa de 50 a 100 metros quadrados.